Olá, pessoal. Voltei. Agora nós vamos falar sobre distúrbios nutricionais, que são distúrbios alimentares, tá? Vimos como é importante ter uma alimentação variada, na quantidade ideal para dar ao nosso organismo todos os nutrientes de que ele precisa. Porém, existem alguns distúrbios nutricionais que podem trazer risco à saúde da pessoa. Distúrbios alimentares são problemas relacionados à nutrição do organismo e podem começar na infância, mas podem aparecer na pessoa adulta também. Nós vamos começar a falar sobre desnutrição. Desnutrição é caracterizada pela deficiência na absorção de calorias ou de algum tipo específico de nutriente essencial ao nosso corpo, como carboidrato, proteína, ferro, iodo e outros. Pode ser provocada pela falta de alimentação. A desnutrição acontece, pessoal, muito nas áreas onde se tem muita fome, né? A gente encontra ainda no Brasil áreas, né, nos interiores aí do Nordeste, até mesmo em alguns lugares por aqui mesmo, no Rio de Janeiro, em que pessoas passam fome. Então, elas podem sofrer de desnutrição por não ter uma alimentação adequada, tá? Ou também pode acontecer pela dificuldade na absorção dos nutrientes, devido a alguma doença. Então, pode ser tanto pela falta de alimentação, né? Quanto por alguma coisa que acontece no organismo da pessoa que não absorve os nutrientes. Muitas vezes as pessoas em estado de desnutrição podem estar abaixo do peso ideal, inclusive com os ossos muito aparentes no corpo. Esse distúrbio pode ser tratado por meio de uma alimentação balanceada. Em casos mais graves, né, pode ser necessária a internação hospitalar. Se não houver tratamento, pode haver prejuízo à saúde ou levar até a morte. Então, é uma coisa muito importante, tá? Agora nós vamos falar da anorexia. Anorexia é um distúrbio alimentar na qual a pessoa se vê de forma diferente do que ela realmente é. Ela tem uma busca por uma imagem perfeita do corpo, né? Ela pensa que ela está gorda o tempo todo, que está acima do peso, ela não consegue se ver de verdade, tá? Assim, muitas vezes a pessoa recusa comer ou prefere comer sozinha para que as pessoas não vejam a pouca quantidade de alimentos que ela ingere. Com isso, ela não ingere as calorias suficientes de que o corpo necessita e apresenta um baixo peso corporal. Pode haver outros sintomas e é necessário acompanhamento por profissionais, tá? Olha aqui a imagem de uma pessoa com esse tipo de distúrbio, com anorexia. E ela não se enxerga nesse corpo, tá? Por isso que é considerada uma doença, ela não se vê assim. A bulimia. Na bulimia, a pessoa também tem uma visão distorcida de sua imagem física, o que pode afetar sua autoestima. Diferente da anorexia, na bulimia a pessoa alimenta-se muito em um curto intervalo de tempo, sem controle. Após essa ingestão de grande quantidade de alimento, a pessoa fica com um sentimento de culpa, tá? Ai, por que eu comi muito, né? Aí o que acontece? Ela adota comportamento para compensar. Como é que isso acontece? Ela fica longos períodos sem se alimentar direito, ou pratica atividade física em excesso, ou até mesmo provoca próprio vômito. Essa atitude pode provocar lesões na parte superior do sistema digestivo, ou problema nos dentes, devido aos ácidos estomacais. Esse distúrbio também é grave e pode levar à morte se não for tratado, tá? Por último, nós vamos ver aqui a obesidade, que também é outra doença que precisa ser vista com muito cuidado. Quando ingerimos mais calorias do que gastamos ao longo do dia,
O excesso de energia é armazenado pelo corpo em forma de gordura. Essa é uma das formas pelas quais as pessoas engordam. Porém, o excesso de peso ou massa corporal, que é o termo mais adequado, pode levar a um quadro chamado obesidade. A obesidade muitas vezes está associada a problemas de saúde e é um fator de risco em inúmeras doenças. Ou seja, aumenta a chance das pessoas terem outras doenças, né? Como câncer, hipertensão arterial, que a gente chama de pressão alta, doenças ligadas ao coração, apneia do sono e diabetes, que é aquela que a gente não pode consumir açúcar, né? Dos dois tipos. Existem várias causas que podem levar uma pessoa a se tornar obesa, como uma predisposição genética, é de família. Consumir alimentos gordurosos em excesso, né? Não tem aquela alimentação balanceada que é necessário ter, né? Não praticar exercícios físicos, tá? Ou sofrer alterações hormonais. Mais à frente a gente vai ver o que é hormônio, tá? Mas essas alterações também podem fazer com que a pessoa tenha obesidade, né? Para tratamento é necessária a reeducação alimentar, na qual a pessoa consuma alimentos menos calóricos, alimente-se mais de alimentos ricos em fibras, frutas, verduras, por exemplo, respeitando horários das refeições. Como todas essas mudanças envolvem mudança de hábito, é fundamental o apoio da família nesse processo. Tanto o tratamento da obesidade quanto dos outros distúrbios alimentares devem ser acompanhados por profissionais especializados e podem envolver o uso de medicamentos. Só quem pode prescrever medicamento é o médico, tá? Então, nada de querer tomar remédio por conta própria, porque, tomar remédio por conta própria é perigoso, tá? Aqui tem um Saiba Mais, que fala sobre alergia alimentar, né? Muitas pessoas hoje em dia têm alergia alimentar, do leite, enfim, vários. A alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a determinada substância presente nos alimentos. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia traz um texto sobre informações sobre alergias alimentares, causas, sintomas, riscos, diagnóstico, além de diferenciar a alergia da intolerância. Aqui nós temos o exercício, também vou precisar que vocês tirem foto para postar, tá? Porque aqui tem parte pessoal de vocês. Tá? Acabou. Vocês vão fazer o revise que aprendeu até a questão 51. Beijinho.